Amém, irmãos? Então você também que está nos assistindo através desse canal online, né? Você que vai participar do culto aí na sua casa, com a sua família. A paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Que Deus possa nessa noite falar no seu coração, uma palavra vinda do céu para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não
Amém. Irmãos, nós já vamos ouvir a palavra, a instrumentalidade do nosso pastor, presidente. Eu já quero devolver, irmão, a direção do culto ao nosso pastor nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos estar em pé, meus amados. Eu quero repetir esse louvor que a irmã Fran acabou de adorar a Deus com ele, que tem uma letra dentro daquilo que Deus tem assentado no nosso coração. A todos que estão nos acompanhando, queremos manifestar nossa gratidão pelo culto de adoração a Deus, mas não é um culto mecânico, né, que tem um script que tem que seguir, não. Então, toda e qualquer coisa que você perceber, saiba que é um culto vivo, é um culto santo, é um culto que estamos fazendo para agradar a Deus primeiro, né? Essa é a nossa intenção. Amém? Primeiro vamos ler livro de 1 Crônicas, capítulo 4 e o versículo 19. Enquanto os irmãos estão procurando, agradecer a Deus pelos obreiros que na nossa ausência, agradecer a Deus pela igreja que na nossa ausência cooperam com mais expressão, com presença ativa. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos, pastor Ezequiel, pastor Renato, presbítero Dário, pastor Cristiano que está aqui, a todos os nossos obreiros, nossos diáconos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos. 1 Crônicas 4:9, quem achou, diga amém. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido ou aflito. Leiam comigo a última parte. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha perdido. Amém? Deixe sua Bíblia no banco. Você que ficou em casa por algum motivo, sai um pouco aí da posição habitual, né? Sai um pouco aí dessa posição e louve a Deus conosco apenas com coro de sino, que me chamou muita atenção. Glória a Deus. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que Deus lhe prometeu. Quantos creem nisso? E fazendo isso, você verás que eu sou o que sou, né? Diz o Senhor. Amém? Se vira para o irmão, não toque nele, mas com a sua mão levantada profetize para ele, dizendo: aleluia! Levanta, sai da tua tenda, busca um milagre e verás que sou filho meu. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Tome assento, meus amados irmãos. Glória a Deus. Com a graça de Deus, meus amados, é inteiramente na dependência da graça e a misericórdia de Deus que vamos ministrar mais uma vez a palavra de Deus.
E é pela graça e é pela misericórdia de Deus também que você precisa dizer aí: fala, Senhor, comigo. Amém? Não fique procurando condição que lhe favoreça para Deus se revelar na sua vida, porque nada do que você fez é altamente suficiente para você ser agraciado por Deus nesta noite. Somos abençoados, somos tocados por Deus simplesmente pela sua infinita graça e misericórdia. Amém? Glória a Deus. Acabamos de ler, meus amados, esse texto de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Para quem está chegando, para quem não pegou aí a leitura. E na verdade, ele é o nome das pessoas, o nome dessa pessoa aparece no livro de Crônicas somente aqui. E aí não encontramos mais em outros livros. É um versículo tão pequeno, uma história de vida que foi resumida em 2 versículos de 1 Crônicas 9 e 10. Nesses 2 versículos foi resumida uma história trágica, uma história de superação e uma história que surpreendeu o próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia inicia dizendo que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Aqui nós já temos uma informação relevante. A palavra, o nome Jabes, ele tem um sentido de tristeza, tem um sentido de sofrimento, tem um sentido de perda, de derrota, de aflição, de angústia, de amargura. Tudo que você pode imaginar de trágico na vida de um ser humano, esse moço é a própria tragédia. Ele foi uma pessoa de uma vida tão trágica no início da sua existência, que foi a sua própria mãe que colocou esse nome, Jabes, porque diz o texto que esse nome é resultado de dores, de sofrimento que sua mãe teve com Jabes, dores, sofrimento que a sua mãe passou para gerar esta criança, dores e sofrimento que a sua mãe passou para trazer essa criança ao mundo. E esta dor que esta mãe sentiu não foi simplesmente uma dor de um parto normal, que as mulheres que passaram por essa experiência sabem que é uma dor intensa, aguda. Mas é uma dor que depois que a criança nasce e a mãe vê o rosto dessa criança, ela é tomada por uma felicidade, é tomada por uma alegria tão considerada que ela, com o passar do dia, se esquece da dor. Não é mais relevante mais o que ela sentiu, e relevante sim a sua satisfação, o seu orgulho, sua alegria por aquele filho ter lhe concedido o privilégio de ser mãe. Então não é a dor de um parto. O texto, na sua estrutura original, quando fala que o nome Jabes foi dado
porque a sua mãe o teve com dor, vai muito mais do que um momento de dor, mas fala de um período de gestação, desde o início da gravidez desse moço, a sua mãe passou a sofrer. Todo este período de gestação, a existência desta criança já no ventre, trouxe um estigma, trouxe uma marca para esta mãe, tão dolorida, trouxe uma vida de sofrimento tão angustiante para esta mãe, que quando essa criança nasce, que a parteira coloca esse menino no braço da sua mãe, ela diz: tu se chamarás Jabes, porque com sofrimento e com dor eu tenho estado desde o momento que você foi gerado no meu ventre. E na verdade, esta mãe também dá esse nome a esta criança, porque é uma cultura dos hebreus. Avaliar o dia a dia já da existência desta criança no ventre, é da cultura dos hebreus, diante de circunstância onde esta criança, o momento em que essa criança nasce, a circunstância em que essa criança nasce, normalmente os hebreus dão o nome de acordo com a circunstância ou com o dia a dia que vai se desenvolvendo. E este nome que é dado a esta criança, ela também está relacionado ao futuro desta criança. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Então não foi simplesmente o nome que foi colocado apenas para que ele pudesse ser, para que ele tivesse um registro ou atender ao ser chamado. Este nome também está condicionado à sua história. Quando a sua mãe diz Jabes, ela não fala só de um sofrimento que passou, ela também está dizendo, daqui para frente, a sua história, tudo relacionado a você, terá este sinônimo de tristeza, de sofrimento, de angústia e de dor. Muito mais do que a dor física, a palavra dor aqui, relacionado à história de Jabes, faz de Jabes um desfavorecido diante dos seus irmãos. Não foi a intenção desta mãe, mas ela automaticamente, quando coloca esse nome, ela amaldiçoa o seu filho sem a intenção de amaldiçoar. No momento que ela coloca o nome nesta criança de Jabes, ela está limitando a vida desta criança, ela está cortando suas asas, e ela está dizendo a ele: você não poderá voar, você vai se rastejar, esta é a sua sina, este é o seu destino, e você não poderá ser alguém nessa terra. Mas o texto sagrado, perceba que o nome de Jabes é repetido. Logo no início, o escritor já inicia dizendo: e foi Jabes mais ilustre, foi Jabes mais respeitado do que seus irmãos. Foi Jabes, com toda esta sentença de maldição sobre a sua vida, um homem de peso, foi um homem respeitado. Foi Jabes, com toda esta expressão profética de sofrimento sobre a sua vida, o homem mais abençoado do que todos seus irmãos.
Então, aqui, já começamos a perceber que este homem, ele já começa a lutar contra um vilão, contra uma circunstância que nenhum de nós aqui estamos escape de passar. Diga para o teu irmão, tragédia. Ninguém aqui está isento de uma tragédia na sua vida. Seja uma tragédia financeira, seja uma tragédia familiar, seja uma tragédia na saúde, seja um acontecimento na vida profissional, enfim, todos nós aqui estamos, sim, em condição, não que estejamos em condição, todos nós aqui podemos passar por isso. Não há como prever uma tragédia. Você sai da sua casa pensando em voltar, mas de repente o futuro se altera. E essa alteração, ela vem com destruição. E essa alteração, ela traz perda. E essa alteração, ela traz sofrimento, angústia, que a partir do momento que a tragédia se estabelece, a nossa vida já não é mais a mesma. Só quem está entendendo, levante as duas mãos em nome de Jesus. E normalmente, quando nos deparamos com uma tragédia, quando nos deparamos com um acontecimento que abala a nossa vida, temos muitas dificuldades de reação. Temos muitas dificuldades para se posicionar contra aquela situação. Agora note, Jabes, ele já assume uma posição contra os acontecimentos na sua vida. Jabes não nasceu com a sorte do seu lado. Jabes não nasceu com circunstância favorável do seu lado. Uma coisa é você ter uma vida difícil, mas por não conhecer o seu futuro, você, mesmo em sofrimento, luta, acredita, mesmo não sabendo se vai ser ou não, mas você acreditando que vai ser alguém melhor na sua vida, você luta, você vai para cima, você trabalha ganhando pouco, mas acreditando que vai ter um carro melhor, mora alugado, acreditando que vai ter a sua casa própria, não é verdade? É empregado, mas trabalha acreditando que vai ser empresário, né? Vive uma vida difícil na área pessoal, mas luta no seu dia a dia de forma mental, emocional, espiritual, física, acreditando que aquilo vai passar. Até porque algumas pessoas são solidários a nós e de uma forma empática, elas nos animam dizendo: meu irmão, isto vai passar. Quantos já ouviram isso? Em momento difícil, quantos foram consolados por um amigo, por um irmão? Levante a mão. Em um momento difícil, alguém te disse: não chore, isto vai passar, conta comigo, eu estou do seu lado, acredita, economiza, faça o que tem que fazer, tudo isso vai passar. Um dia você vai me encontrar e nós vamos lembrar desse momento aqui, e aí nós vamos sorrir ao lembrar do hoje, do momento que passamos. Mas Jabes, ele já tem uma sentença sobre o seu futuro. Amém? Jabes tem toda a condição para ser um moleque, um jovem, um adolescente depressivo, pois não há nada que ele possa fazer. Na cultura hebraica, quando aquele que coloca o nome na pessoa, ele tem autoridade sobre a pessoa. E é uma autoridade tão respeitada que os hebreus,
eles faziam muita questão, quando se tratava de colocar o nome em alguém, e principalmente quem estaria colocando o nome. Mas agora quem coloca o nome nesse rapaz, quem diz que o seu futuro não é um futuro promissor, foi a sua própria mãe, a sua maior autoridade. Olha para ele e diz: você será Jabes, você será limitado, você será, você não terá brilho, você não terá uma porção sobre esta terra. Mas Jabes, ele já inicia lutando contra isto. A Bíblia diz que ele faz 4 pedidos a Deus. Com certeza, ele já está fazendo uso da razão. Digo amém por isso. Ele está fazendo uso da razão. E quando ele faz uso da razão, ele percebe que a sua história está amaldiçoada. Fazendo uso da consciência, da percepção, da sabedoria, da inteligência, ele compreende muito bem que dentre seus irmãos ele é o pior. Fazendo uso da razão, ele compreende que não há espaço de honra para ele entre os seus irmãos. Ele é a escória, ele é o resto, ele é o filho que nunca devia ter nascido, ele é o filho da vergonha, ele é o filho da decepção, ele é o filho que a mãe conta com todos, menos com ele. Ele é o filho que a mãe olha e diz: olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser doutor, você vai ser juiz, você vai ser empresário, mas você não vejo nada bom. A segunda coisa que Jabes faz é se despir de todo o ressentimento. Amém? Ele não nutre nenhum sentimento amargo pela sua mãe. Note que aqui é um testemunho de uma mãe. É uma mãe que, tendo a consciência do que havia acontecido e do que ela havia passado por aquela criança, ela agora também diz: eu coloquei o nome Jabes, porque com dor você me fez passar por muitas dores. E te coloquei o nome Jabes, que pela biografia do início da sua história, o final não tem coisa boa a se esperar da sua história. Mas a Bíblia diz que ele vai diante de Deus. Amém? Como que o Senhor me prova que ele não guarda e não guardou o ressentimento, não se tornou um filho revoltado, não se tornou um filho traumatizado? Pelo contrário, ele transforma a tragédia da sua vida em uma oportunidade de provar para os seus irmãos e para a sua mãe que acima das suas palavras existia alguém que poderia estar do seu lado. Então ele vai até Deus. Se ele foi até Deus, deixa claro então que ele estava despido de ressentimento. Ninguém com mágoa, ninguém com ressentimento, ninguém com sentimento faccioso, vaidoso, ele alcançará de Deus o seu favor. Ninguém, tomado pela raiz e amargura, cheio de ódio,
cheio de vingança, cheio de raiva, cheio de mágoa, alcançará de Deus resposta. Mas a Bíblia diz que dos 4 pedidos que ele fez, Deus atendeu os 4 pedidos. Isto significa que ele foi diante de Deus. Ele foi diante de Deus para tratar um assunto entre ele e Deus. Ele não foi diante de Deus para dizer, mas os meus irmãos, mas a minha mãe. Não. Ele foi diante de Deus, desconsiderando toda a maldição que estava sobre ele. Ele foi diante de Deus, despido de toda a história acerca da sua existência. E quando ele chega diante de Deus, ele não só pede, mas ele manifesta no seu pedido que tipo de dor a sua mãe sentiu a partir do momento que Jabes se gerou no seu ventre. No primeiro pedido, Jabes diz assim, eu só quero fazer aqui aproveitar a oportunidade, na estrutura da nossa gramática, do nosso português, no versículo 10, nós vamos perceber que tem uma palavra que deixa uma impressão que Jabes fez uma oração condicional. Olha o que está escrito, aleluia. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares. É como se ele tivesse proposto uma condição. É como se ele tivesse apresentado a Deus uma condição. Olha, eu faço isso e tu me abençoa. Tu me abençoa e eu me comporto desse jeito. A palavra aqui não é se me abençoares. A palavra aqui é quando me abençoares. Diga, quando me abençoares. Isso muda todo o contexto. Quando eu digo se me abençoares, é uma condição que, se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, o culpado vai ser de mamãe que me amaldiçoou. E, com certeza, os meus irmãos, eles vão ter consequência desses atos. Mas não, quando ele diz, se Deus me abençoar, ele está dizendo, Deus, eu confio em Ti. Quantos entenderam? Levante a mão. Deus, eu não vou diante de Ti perguntar se Tu pode mudar a minha sina ou não. Eu não vou diante de Ti, eu não estou aqui te perguntando se Tu tem poder para fazer ou não. Eu estou diante de Ti, porque eu confio em Ti. Eu vim diante da Tua presença, porque eu trago comigo um karma. Eu trago comigo uma maldição. Eu trago comigo uma condição que não me dará o privilégio de ser um homem realizado. Então, eu quero lhe pedir algo. Pede, Jabes. Quando tu me abençoar, ou quando tu me abençoar de forma muitíssimo, a primeira coisa que Jabes ele pede é que o Senhor lhe abençoe e lhe abençoe muito. Levante a sua mão e diga amém. A sua mãe está dizendo, você será um fracassado nesta terra. Você será a vergonha entre seus irmãos. Então, ele revela no seu pedido o sentimento da sua mãe. A sua mãe, durante a sua existência, viveu uma medida
é uma medida limitada. Durante a gestação de Jabe, já no ventre, ele viveu um tempo de escassez. Ele viveu já no ventre da sua mãe a falta das coisas. Ele já viveu no ventre da sua mãe uma vida reduzida, uma vida de sofrimento, uma vida sem proteína, uma vida sem alimentação, uma vida de favor, uma vida pedinte. Então parece que ele já sai do ventre, e quando a sua mãe diz, eu tô lhe dando esse nome, porque no momento que você foi gerado no meu ventre, tudo começou a faltar, tudo ficou escasso na minha vida, mas agora já moço, ele diz, eu quero que tu mude aquilo que a minha mãe ainda está marcada por ela. A minha mãe está marcada por um tempo de escassez, um tempo de limitação, mas eu te peço, me abençoe, e eu não quero simplesmente ser abençoado, eu quero que tu me abençoe muitíssimamente. Eu quero que tu mude a minha história de tal forma que faça a mamãe entender que uma situação, nós podemos passar por uma situação, mas não significa que esta situação é o retrato da nossa história, que esta situação é a imagem daquilo que nós vamos ser. Ele está dizendo, me abençoa muitíssimamente. Quantos nesta noite crê nisso? Quantos nesta noite crê nisso? Eu já digo, meus irmãos, nesta noite para você, em nome de Jesus, você não se renda, você não se abata, você não se entregue, você não desanime, porque neste momento, a medida da qual você tem para sobreviver é uma medida tacanha, é uma medida reduzida, é uma medida que você diz, Deus, nem dá para mim, muito menos para os meus filhos. Deus, eu sou sem valor, Senhor. Minhas condições, a minha limitação, as minhas posses, Senhor, é tudo limitado. Irmãos, tem muita gente conformado dentro da igreja, tem muita gente que diante da tragédia se conforma, não luta, não reage, e aí fica com uma bênção limitada na sua vida. Mas Jabes nos dá uma lição. Jabes nos ensina já, nesse primeiro pedido de oração, que não estamos livres de tragédia, não estamos livres de passar por um momento difícil nesta vida, mas isso não significa que Deus não vai aumentar a porção na nossa vasilha. Levante a sua mão, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você não coloque Deus, não condicione Deus ao seu tamanho, não reduza o tamanho de Deus. Coisas pequenas, início insignificante hoje, sendo colocado na mão de Deus e com confiança em Deus, pode esperar. Haverá multiplicação do pouco, haverá abundantemente a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos creem? Levante a mão em nome de Jesus Cristo. No segundo pedido, Jabes, ele revela também uma das dores da sua mãe. Ele diz, se tu, quando aumentares o meu território. Eu achei muito lindo isso aqui, aleluia. Levante a sua mão e diga, Senhor, aumenta o meu território. Aleluia. De primeira instância, o que nós entendemos aqui é que ele está pedindo terra. Mas vai muito mais além do que uma porção de terra. Quando ele diz, aumenta o meu território, primeiro ele está pensando de forma familiar. Naquela época, quem projetava uma família grande, quem projetava em si gerar uma família grande, uma família alegre, uma família feliz,
uma família estabelecida com segurança. Uma das coisas que essas pessoas pediam para Deus era que Deus ampliasse o seu território. Então a primeira coisa que Jabes está pensando aqui é eu vou me colocar dessa forma, ele está pensando no número expressivo da sua família. Ele está dizendo, a expressão da minha mãe, ela me impede até de ter família, porque quando ela diz Jabes, ela está neutralizando, ela está interceptando este homem de se tornar ou de gerar descendência. E aqui ele está falando, eu quero que tu aumente o meu território, porque eu quero ter uma grande família, eu quero ter espaço para que toda a minha família se estabeleça. E quando ele também fala, aumenta o meu território, aqui o Espírito de Deus me chamou a atenção nesta tarde. Nós precisamos orar de acordo com a nossa coragem. Você nunca ouviu isso, mas escute isto nesta noite. Você tem que orar de acordo com a sua coragem. Você tem que pedir coisas a Deus que você tenha coragem para assumir. Você tem que pedir coisa para Deus que você tenha competência e que você tenha bravura para encarar aquilo que você está pedindo. Quando ele diz, Deus, amplia o meu território, ele está pedindo assim, Deus, aumenta a minha responsabilidade. Quem entendeu aqui, levante a mão. Deus, aumenta a minha responsabilidade. Deus, amplie as oportunidades na minha vida. Queridos, é um contraste, é um paradoxo. Como que alguém fala em crescimento? Como que eu posso pedir a Deus algo grande? Como que eu posso pedir para Deus ampliar o meu território, mas eu não quero assumir responsabilidade? Quantos conhecem? Não levante a mão, mas você deve conhecer pessoas que não querem sair de onde estão. Tem pessoas que são motoristas e querem ficar sendo motorista a vida inteira. Tem alguns que querem, eles entram numa empresa como ocupando a posição de serviços gerais, e eles não querem ser mais nada na empresa. Está entendendo? Digo amém. É a mesma coisa de muitos crentes, senta na igreja, gosta de ser membro, mas ele não quer ser diácono, ele não quer ser presbítero, ele não quer ser evangelista, ele não quer ser pastor. Muita gente vem buscar bênção de Deus, mas ele não quer, ele somente quer que Deus faça. Mas estas pessoas, elas não querem assumir posição diante de Deus, elas não querem responsabilidade, elas não querem se comprometer, elas querem viver uma vida sem responsabilidade. Sabe por quê? Porque aí, eu não tendo compromisso, eu vou para onde quer, para onde eu quero, na hora que eu quero. Se eu não tiver responsabilidade, eu não tenho satisfação para dar para ninguém, eu não tenho que me condicionar a horário. Querido, levante a sua mão, porque você precisa entender isso. Grandes coisas trazem grande responsabilidade. Diga isso para o seu irmão, olha para ele em nome de Jesus. Se você quer coisas grandes, então assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Deus vai fazer. E Deus está dizendo nesta noite, não me interessa a sua sorte, não me interessa quem te amaldiçoou, não me interessa se o cartomante leu a sua mão ou pegou uma carta que diz que o seu futuro é um futuro de fracasso. Deus não tem compromisso com isso. Deus quer saber nesta noite se você quer ocupar grande responsabilidade. Quantos querem responsabilidade aqui? Se você não quer, esta palavra não é para você.
Ah, Senhor, eu quero uma família, mas você não quer casar, você quer ficar paquerando, você quer ficar pegando, você quer ficar, você não quer compromisso. Deus não está com você nesse negócio não. Você quer ser abençoado, mas você não quer a responsabilidade. Deixa eu ficar no banco, deixa eu ficar sentado aqui, daqui é melhor, daqui eu não me envolvo, daqui eu não tenho problema. Tudo bem, você não vai ter problema, você não vai ter dor de cabeça, mas você vai ser um zero esquerda a vida inteira. Se você quer bênção de Deus, assuma a responsabilidade, assuma a responsabilidade. Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que vieram aqui nesta noite com responsabilidade, não vieram apenas para terminar o culto, sair daqui dizendo Deus falou comigo. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui nesta noite e estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero uma boa família, mas eu estou pronto, eu quero assumir responsabilidade. Eu não sei se vai dar certo, mas eis-me aqui, Senhor, para assumir responsabilidade. Levante as suas duas mãos, levante as suas duas mãos em nome de Jesus Cristo. Deus está nesta noite avaliando o seu coração. Se você quer alguma coisa, permaneça. Se você não quer, não atrapalhe quem quer. Se você quer assumir responsabilidade, assuma. Se você não quer, vai cuidar da sua vida, porque Deus vai exaltar aqueles que querem responsabilidade. Coloque a mão no seu coração. Diga: aumenta. Eu quero mais responsabilidade. Olhar alguém e dizer eu quero o que ele tem, diga para o teu irmão, é fácil. Olhar os grandes carros modernos, quando a gente olha, a gente diz: um dia eu vou ter um desse. Com a responsabilidade que você tem, você acha que Deus vai te dar um carro desse? Mas nunca. A gente mora num lugar apertado, passa numa mansão dessa, daí diz: nossa, que casa, a casa dos meus sonhos. Diz para o teu irmão: o sonho tem responsabilidade. O sonho só se realiza com quem assume responsabilidade. Jabes está dizendo: eu sei que sou amaldiçoado. Eu sei que entre os meus irmãos eles são melhores do que eu. Mas tem uma coisa que os meus irmãos não têm. Eles não querem assumir responsabilidade. Mas Senhor, eu quero assumir responsabilidade. Deus vai distribuir bênção aqui nesta noite. Orabachai, Ucandarabassúria, aleluia, aleluia. Quem quer carro novo saiba que o IPVA é caro. Quem quer casa grande saiba que o imposto também é mais caro. Quem quer posição saiba que a posição vem responsabilidade. Quer viver uma vida de love, de amor, quer viver o paraíso da Cinderela, se prepare para ser esposa, se prepare para ser marido, se prepare para ter responsabilidade. Deus não vai entregar coisa na mão de moleque, Deus não vai entregar coisa na mão de menina, Deus não vai entregar vitória na mão de patricinho e patricinha da vida. Só vai assumir responsabilidade aqueles com quem Deus também tem responsabilidade. Eu vou falar pela última vez. Diga: Deus, aumente a minha responsabilidade. Oh, aleluia. Diga para o teu irmão: eu vou subir de responsabilidade. A minha responsabilidade eu vou assumir. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aumenta, Senhor.
aumenta a unção, mas aumenta a responsabilidade. Aumenta a graça, mas a responsabilidade precisa ser aumentada também. Na terceira oração, ele diz: Deus, quando estenderes a tua mão para mim, diga amém. Diga amém. Olhe, meus irmãos, este homem, ele está debaixo de uma sentença maldita. E agora ele diz: eu quero que a tua mão seja comigo. Olhe bem, escute bem o que eu vou te falar. O nosso grande problema é que nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para todo mundo, menos para nós mesmos. Existe um texto bíblico que é muito mal interpretado na Bíblia, porque a gente pula a gramática, pula a estrutura do texto na sua ordem. Você não pode amar alguém se você não se ama. Como que você vai amar alguém se você não se ama? Como que você tem coragem de lançar palavras positivas sobre uma pessoa se o seu autoestima está zerado? Como que você acredita em coisas, em dias melhores na vida de todo mundo, mas na sua vida você não acredita que as coisas vão melhorar? Jabes está dizendo: se é comigo, amém? Aleluia. Eu oro e peço todos os dias para que a presença de Deus seja convosco. Mas eu não posso me esquecer que a presença de Deus precisa ser comigo. Ele está dizendo: não fique distante de mim. Não te afaste de mim. Tu pode fazer isso para mim, Deus? Eu sou amaldiçoado, nasci para sofrer, e o meu futuro não tem coisas boas desenhadas no meu futuro. Mas eu quero pedir uma coisa que eu sei que pode reverter esta maldição. Que tu quer, Jabes? Fica comigo. Foi o que ele percebeu. Uma das dores da sua mãe foi em algum momento, com certeza, oscilar na fé. Uma das dores da sua mãe não foram dores biológicas, foi uma dor espiritual, porque nada mais dói na vida de um ser humano quando ele percebe que está vazio, quando ele percebe que aquela presença, que aquela sensação gostosa, não a sensação que temos dentro do culto, mas aquela sensação, principalmente em momentos de angústia, principalmente em momentos de dificuldade, quando ele diz: Deus, aumenta o meu território. Olha para cá com responsabilidade. Escuta, meu irmão, você acha que todo mundo vai deixar você assumindo, todo mundo vai deixar você tomando posse das coisas de mão beijada? Você acha que todo mundo vai abrir ala para você passar sem se implicar com você? Você pode ter certeza que na sua trajetória vai ter um pé 43 para te dar um baque.
na sua trajetória, vai ter uma muralha na sua frente para tentar te parar. Na sua trajetória, na sua jornada, vai ter pessoas que não vai ficar nem um pouco feliz com a expansão do seu território, mas ele é tão sábio que ele disse: vai se levantar um exército contra mim, vai se levantar uma batalha contra a minha vida. Então eu já estou lhe pedindo: seja comigo, não saia de perto de mim, fica do meu lado, esteja comigo, viva comigo, dorme comigo, ande comigo, dirija comigo, mora comigo, esteja comigo. Por falar nisso, onde Deus está agora na sua vida? Por falar nisso, onde Deus está agora aí? Onde Deus está agora? Pastor, eu estou dentro de um templo. Nem sempre. O estar dentro do templo significa que Deus está conosco. Eu estou falando de uma presença entronizada. Eu estou falando de uma presença implícita. Eu não preciso ter chilique para mostrar que estou cheio de poder. Eu estava dizendo para os meus companheiros nesse momento de oração que nós passamos orando. Eu disse a eles: eu quero que vocês entendam uma coisa. Não estamos aqui para sair mais poderoso do que os nossos irmãos que não puderam vir. Nós viemos aqui em busca de sabedoria. Nós viemos aqui em busca de sabedoria para lidar com as nossas próprias situações, que são muitas, e para lidar com situações que envolvem o nosso próximo. Então, se ninguém tiver um chilique, se ninguém subir numa árvore aqui, não significa que Deus não esteve presente. Mas muito mais do que subir numa árvore, muito mais do que algo visivelmente acontecer, a presença de Deus, ela foi tão forte no nosso meio, ela foi tão impactante, a presença de Deus foi tangível, de tal forma, que a gente saiu dali dizendo: oh, vontade de ficar mais um pouco. 24 horas se passaram, a presença de Deus, ela não ficou para ser usado na hora que eu quero e na hora que você quer. A presença de Deus, ela precisa ser algo inerente da sua vida. A presença de Deus precisa ser algo fixo. Diga comigo: algo fixo. Diga: presença fixa. Diga de novo: presença fixa. Diga mais uma vez: presença fixa. Ele vai, daqui a pouco, esse templo vai ficar vazio. Se depender de mim, Jesus não vai ficar aqui, Ele vai comigo para a minha casa. Fica a manifestação da sua glória, mas a sua presença vai conosco. Quantos recebem isso? Quantos recebem isto? Quantos precisam da presença de Deus? Quantos precisam da presença de Deus? Dias difíceis vêm por aí, mas com Deus seremos mais do que vencedores. Diga comigo: quando me proteger do mal. O quarto pedido de Jabes tem a ver com uma das dores da sua mãe. Irmão, aleluia, glória a Deus. Eu não tenho essa experiência e nem gostaria de ter. Mas eu acredito que é muito ruim você viver uma vida como se algo terrível tivesse para acontecer. Deve ser muito difícil você viver uma vida de pavor, de medo durante a sua noite. Deve ser muito terrível viver uma vida de insegurança, andar com insegurança, viajar com insegurança, deitar com insegurança, trabalhar com essa sensação de insegurança. Se estamos num lugar, achamos que aquilo vai se desmoronar. Se estamos andando, algum carro perdido pode nos atropelar.
se estamos viajando, todas as nossas palavras é um cenário de tragédia. Se estamos conversando, na nossa conversa não tem nada proveitoso, senão uma conversa uma conversa turbulenta, uma conversa assustadora. Sabe o que Jabes está pedindo? Ele está pedindo abrigo. Faça assim com suas mãos, por favor. Deus, maldiçoado eu já fui, azarado, como diz o adágio popular, eu já estou. Agora eu vim aqui para mudar a minha sorte. Tu pode me proteger do mal? Oh, aleluia. Ele está pedindo para Deus: seja o meu esconderijo. Amém, amém. Uma coisa, meu irmão, Deus não quer que eu e você fique enfornado, tão atormentado, tão traumatizado pelo medo. A gente já entra no escuro dizendo: meu Deus, me livra do mal. Irmão, ele está pedindo outra coisa aqui. Ele está pedindo: Deus, me desvia do mal. Me desvia do mal. Glória a Jesus. Mas, mais relevante do que pedir a Deus que te proteja do mal, é você ter a consciência que para o seu futuro ser diferente daquilo que já está proposto, é você se desviar do mal. E para isso ele está pedindo: seja comigo, meu Senhor, me desvie do mal, me mostra o mal, me identifique, Senhor, toda a presença do mal. O mal não é algo que está parado, o mal se move. O mal, ele muda de lugar para outro. O mal, ele vem de forma bem atraente. O mal tem cabelo bonito. O mal tem presença atraente. O mal chama a atenção. Não vem com um rabo como o primário, né? Desenha lá um demônio com chifre e no rabo dele tem uma ponta igual uma espada. Não, você está enganado, meu irmão. O mal, ele vem chamando a atenção, ele vem atraindo, ele vem derrubando os olhares. O mal, ele faz o nosso corpo estremecer. O mal, ele desperta os nossos desejos. O mal desperta as nossas paixões. O mal é como um imã que quer nos sugar, mas ele está dizendo: tu vai me abençoar muitíssimamente. Olha o homem que eu vou ser um homem abençoado, e abençoado muitíssimamente. Tu vai ampliar o meu território. Aí eu te peço, seja comigo. Mas depois que eu tiver muita bênção, depois que o meu território ampliar, e depois que eu tiver a certeza que tu está comigo, o mal virá em minha direção. O mal, ele virá ao meu encontro. Diz a Bíblia, Mateus e Lucas capítulo 4, que quando Jesus teve fome, os anjos alimentou Jesus e Satanás se afastou por um tempo. Ele se afastou por algum tempo, ou seja, ele não se afastou de uma vez, ele não deu um adeus a Jesus. Ele está dizendo: desta vez tu venceste, dessa vez eu perdi, mas me aguarda, eu vou voltar. Me aguarda, porque eu vou te encontrar em algum lugar. Me aguarda, que eu vou marcar um encontro entre eu e você. E Jabes está dizendo: Senhor, seja o meu esconderijo. Me esconda do mal, me livra do mal, Senhor. O que é proteção? Ele está dizendo: Deus, me proteja. A proteção é um esconderijo, ou é algum lugar
que você recorre na hora do perigo. Ele está dizendo: Senhor, me proteja do mal. Senhor, seja a minha proteção. E no momento que o mal se apresentar, que eu tenha perto de mim um abrigo para que eu possa me proteger, Senhor. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia! Eu quero que você creia nesta noite que as bênçãos de Deus, ela é tão expressiva sobre a nossa vida, que nesta noite eu encerro dizendo para os irmãos: eu não vim aqui só para pregar, eu vim aqui nesta noite, e venho desse propósito nesta noite, com a autoridade de Deus. A maldição será quebrada aqui nesta noite, a maldição será quebrada em nome de Jesus. Sabe, eu estou aqui autorizado por Deus para autorizar sobre a sua vida uma bênção que vai mudar a sua história. Uma coisa é a tragédia que alcançou você, uma coisa são as ocorrências que cada dia mais elas vão aumentando na sua vida. Outra coisa é quem você convida para estar do seu lado na hora difícil. Jabes disse: mamãe me amaldiçoou, meus irmãos se acham melhor do que eu. Então, Senhor, vem para a minha história, entra na minha história. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus Cristo, porque tem vitória aqui nesta noite, tem uma ação de Deus poderosa aqui nesta noite. Aleluia.